Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso estudo, na nossa doutrinária, Casa de Redenção Mensageiro da Luz, Conceição do Almeida, Bahia. Nesse instante vamos dar início a mais uma doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus pelas oportunidades que sempre tem nos dado de buscar o aprimoramento moral, espiritual, através das mensagens que no dia de hoje está no livro Coragem para Libertar-nos, item 35, com mensagem de Emmanuel. E assim, Mestre amado Jesus, ilumina as consciências dos nossos irmãos que ainda não conhecem a Tua luz, fortaleça a todos os nossos irmãos que ainda vivem perambulando sem entender o processo da nossa trajetória aqui na Terra. Mas que o Teu amor, a Tua misericórdia possa amparar e proteger todos esses nossos irmãos, vibrando paz e harmonia a todos. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Assim, ilumina o nosso palestrante da noite, fortalecendo e levando os conhecimentos necessários para que possamos absorver a mensagem de amor e paz. Que a Tua bênção seja uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, César, seja bem-vindo. César Lírio é de Feira de Santana e há muito tempo colabora com a nossa casa, trazendo sempre as suas mensagens através da doutrinária. Então, muita paz. É com você. Mais uma vez, muito obrigado, Sol Alberto. É uma grande alegria todas as vezes estarmos aqui, né? Nesse estudo do livro Coragem, um livro tão bonito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico, e a gente questionar um pouco as nossas consciências na noite de hoje, pedindo ao Mestre Jesus a sua bênção dos bons espíritos, para abrir os nossos corações, deixarmos um pouco os nossos orgulhos, as nossas vaidades de lado, para que a gente possa absorver nas nossas consciências um pouquinho da mensagem do Evangelho do Cristo e do que os bons espíritos interpretam e trazem para a gente. Então, hoje, vamos falar um pouquinho desse capítulo 35, que está escrito para libertar-nos, né? Então, esse título já traz um pouquinho essa reflexão para a gente pensar, né? E libertar-nos de quê? Né? Porque Emmanuel nos traz, nesse texto, a importância do trabalho e a questão da ociosidade, da preguiça que o nosso orgulho e nossa vaidade, né, nos deixa, impedindo que a gente possa trabalhar e fazer o caminho do bem. Então ele traz nesse texto essa observação, e aí quando o Emmanuel traz dessa libertação, é dessa libertação de nós mesmos, dessas nossas vaidades, dessas nossas preguiças, de fazer o que precisa ser feito, que necessita de esforço, que necessita dos nossos arrependimentos, das nossas condições momentâneas de imperfeição, para que a gente possa, através desse conhecimento de si mesmo, a gente possa ir galgando novos degraus no nosso processo evolutivo. Então, nessa libertação de nós mesmos, das nossas ociosidades, das nossas preguiças, essa necessidade de um processo de cura interno através do trabalho e através do processo do autoconhecimento. Então eu trago aqui para a gente começar, vou apresentar aqui o nosso slide aqui de hoje para facilitar o nosso aprendizado.
Eu vou colocar aqui eu acho muito interessante, senhor Adalberto, não é uma música, né, para a gente até sintonizar e nos questionarmos. Eu acho que o que traz bem a esse título, né, não é uma música espírita, mas é uma música que nos traz uma reflexão, uma música muito forte, né, que eu acho que vai agregar muito a essa nossa discussão e essa conversa de hoje. Caso vocês não estejam ouvindo aí, seu Adalberto, por favor, pode falar aqui, tá bom? Essa música é uma música de uma cantora chamada Flaira Ferro. E nessa necessidade dessa libertação, traz esse processo de cura de nós mesmos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, da necessidade de voltarmos para nós. E ela traz essa música chamada Me Curar de Mim, que eu queria que a gente começasse essa reflexão ouvindo um pouco ela. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar do outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura existir, não sei, só sei que a busco, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim.
Então, não sei se vocês conseguiram escutar, aí saiu direitinho, né? Mas, assim, é uma música forte, né? Mas é uma música que entrega verdadeiramente, né? A nossa necessidade de reconhecermos, né, a nossa imperfeição. Ela fala se vai encontrar nessa cura. A gente sabe que essa cura não é feita só em um processo encarnatório e que o processo evolutivo é uma constante e essa perfeição a gente ainda vai chegar em muitas encarnações. Então, esse entendimento que nós precisamos ter e a responsabilidade das nossas ações, a gente começa a buscar entender que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que acontece no nosso processo encarnatório. Quando a gente começa a entender um pouco disso, entender ainda essa nossa imperfeição, como ela diz, somos corruptos ainda, né? A gente estava falando até um dia desse sobre os políticos, né, de feira, falando em Feira de Santana aqui, a gente falando dos políticos de uma forma geral, e aí perguntando quando é que a gente vai ter realmente políticos preocupados com a nação, preocupados com a população, né? E aí, para ter uma população, né, melhor, e aí a gente começa a perceber que é justamente o inverso. Nós vamos ter políticos comprometidos com a nossa melhora, né, quando tivermos uma população mais educada, mais honesta, porque aí essa população vai chegar a ser esse político e não o inverso. Então a gente fala muitas vezes, né, de a gente querer levar vantagem numa fila, quando conhece um amigo e vai ali no meio da fila já para ganhar. E às vezes a gente não conhece essa nossa processo de corrupção, né? Essa nossa questão de querermos levar vantagem frente ao nosso irmão. Então é preciso, né? Então essa música traz isso, que essa chave, essa busca e essa cura dos nossos males está exclusivamente conosco. E aí a gente começa a se responsabilizar por tudo que acontece por nós. Não mais o obsessor, não mais, né, o chefe, o vizinho, todos aqueles que a gente começa a reclamar e querer transferir essa responsabilidade, porque nós somos preguiçosos. E é isso que Emmanuel nos traz. Então eu fiz um infográfico dessa passagem de Emmanuel, né? Do capítulo 25, e aí eu fiz de uma forma bem breve para a gente entender o que é que Emmanuel queria trazer. Então a primeira coisa que Emmanuel nos trouxe, deixa eu só ver aqui que ele está. Deixa eu só um instantinho para vocês aqui. Então, pode pegar. Para ele. Toma. Então. Tem 80 aqui, depois pode usar. Deixa eu voltar aqui. Sumiu. Janete, o vídeo está aberto aí. Fecha esse áudio aí. Pronto. Então, Emmanuel nos traz essa questão, né, dessa preguiça que nós temos de querer evoluir, de querer fazer o bem, de querer fazer as coisas que o Mestre Jesus nos trouxe e mostrou esse caminho, porque é um caminho de esforço, de muitas vezes de sacrifício dos polimentos dessas nossas imperfeições. E às vezes a gente teima ainda em ficar na ociosidade. Então, eles nos traz que essa preguiça
ela conserva as nossas cabeças desocupadas e as mãos ociosas. E essa ociosidade encontram com a desordem. Então, vejam, né, que essa ociosidade faz com que a gente não se movimente, que a gente fique inerte nos processos que precisam ser feitos dentro da nossa vida. E aí, quando ele traz essa desordem, né, imaginem quando a gente toma café, né? Todos os dias a gente tem que arrumar a mesa, a gente toma um café, suja o prato, suja a xícara, automaticamente a gente tem que levantar, colocar na pia, lavar, porque logo mais tarde precisaríamos de novo da xícara, precisaríamos de novo do prato. E se a gente fica na ociosidade e começa a acumular, vai chegar um momento que nós não temos mais nem pratos e xícaras. Então, começa a criar uma desordem naquela pia, uma desordem de desorganização das coisas que a gente precisa ter ao nosso alcance para poder fazer as nossas atividades. Então, ele continua que essa desordem, essa desorganização cai num tempo sem disciplina, né? Então, não adianta termos tempo sem uma organização e disciplina do que nós fazemos nesse tempo. O que é que nós estamos fazendo aqui, encarnados? O que é que nós precisamos fazer? Em que caminho direcionar? Porque se a gente está, muitas vezes, andando e dando voltas, ou sem saber ao certo aonde a gente quer chegar, a gente vai perder grande parte desse tempo voltando e recomeçando tudo aquilo onde não conseguimos andar. Então, esse tempo sem disciplina, Emmanuel nos traz que vai para o processo de invigilância. Então, se eu tenho essa ociosidade, se eu não consigo organizar o meu tempo, se esse tempo ele não é bem disciplinado, bem organizado para saber o que é que eu preciso fazer, eu caio nesse processo de invigilância. Eu não sei o que é o certo, eu não sei o que eu preciso fazer, e isso vai trazer para a gente uma patrocinação, né? Patrocina a conversação sem proveito. Então vejam, quando a gente começa a se tornar invigilante dos nossos pensamentos, invigilante com as nossas ações, a gente começa a conversar assuntos, né, que não nos cabem, sem proveito. Se a gente for, meus irmãos, for falar algo que não seja para acrescentar, para ajudar alguém, é muitas vezes preferível que nós fiquemos calados. E essa invigilância, esse tempo ocioso que nós ficamos, quantos nós, né, alimentamos uma fofoca, alimentamos uma situação que não tem ganho e proveito para ninguém. Hoje a gente liga a TV, é preciso a gente criar filtros na nossa vida, porque a gente liga um jornal, só tem assuntos e notícias que não nos acrescenta, a maioria das vezes, de mortes, de corrupção, de dores, né? Então, criar uma rotina de filtros e disciplinas é necessário, porque aí essa conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. Ficamos, então, indivíduos supérfluos, né? Sem conteúdos, onde o que nós trazemos das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas falas, e aí nós começamos a simplesmente reclamar, achar ingratidão em tudo daquilo que a gente vive, e aí
Eu lembro muito de um amigo meu que ele fala assim, o que nós queremos fazer e fizermos, nós seremos o melhor naquilo. Então, quando a gente se esforça para fazer o melhor e fazermos várias vezes, a gente vai se especializando naquilo. Da mesma forma que se a gente vira um reclamador, a gente vira uma pessoa ingrata, nós seremos os melhores reclamadores e os melhores ingratos que a vida pode trazer. Então, a necessidade da gente filtrar os nossos pensamentos, as nossas ações, sermos gratos por tudo que acontece nas nossas vidas, fazem com que a gente comece a abrir a mente para as luzes das sombras, dessas cegueiras que ainda nos perseguem. E aí, essas sombras, Emmanuel nos traz que promovem o desequilíbrio. Olhe que tudo, né, é um ciclo, né, um ciclo de vícios, né, que vai e começa naquela simples preguicinha que a gente começa e vai retroalimentar esse processo dos nossos egos e das nossas vaidades. Quando eu digo a preguiça, eu não estou falando do processo de descanso que é necessário ao corpo e à mente, o descanso do corpo físico que precisa para recuperar, o descanso psíquico muitas vezes, mas eu estou falando da preguiça, da imobilidade, de deixarmos de fazer aquele bem que poderíamos fazer e nós não fazemos. E esse desequilíbrio volta para nós mesmos e aí vem trazendo as nossas doenças, as nossas patologias mentais no corpo físico, as loucuras, as obsessões, as enfermidades, tudo causado por esse desequilíbrio, onde nós fomos convocados ao Cristo para o trabalho do bem, para o trabalho do amor, e ficamos estagnados na nossa ociosidade e preguiça. E esse desequilíbrio atrai o orgulho, que alimenta a nossa vaidade e novamente agrava a preguiça. Olhe como é um processo cíclico que retroalimenta de vícios que a gente precisa quebrar. E nós só quebramos isso com o trabalho no bem, com o nosso esforço. É isso que a gente vem trazer um pouquinho. Então, o próprio Emmanuel nos traz em uma outra obra chamada Justiça Divina, que ele fala que a preguiça é justamente o ópio das trevas. O que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Né? Olha o que Emmanuel já traz em outro texto, um resumo de todo esse outro, né, capítulo do livro Coragem, traz também na Justiça Divina. Essa necessidade de nós nos libertarmos dessa ociosidade, desses focos de tédio que nos prendem, nos amarram as nossas mãos, os nossos pensamentos na ociosidade. E temos vários irmãos que nos alimentam na espiritualidade, que aí nós escolhemos ou ouvir daqueles que nos encorajem ao trabalho, ou aqueles que nos encorajem a continuar na ociosidade, porque muitas vezes eles continuam também na ociosidade. Mas lembrando, sempre é a nossa responsabilidade. Sempre é que nós que escolhemos a quem ouvir e qual caminho seguir. E aí no Livro dos Espíritos, nós temos justamente a questão
574, que fala sobre a missão das criaturas que são voluntariamente inúteis. Kardec pergunta, e o que é que os espíritos falam, né? Que entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus concede que assim procedam. Mais tarde, eles compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. E há também aqueles que tenham escolhido uma vida útil, mas que recuaram diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade, né? Então vejam só o que a gente justamente está falando da necessidade do trabalho, porque depois vem a grande questão do arrependimento do tempo perdido, que a gente precisa, né, que não volta atrás, mas que há necessidade do primeiro passo desse arrependimento, como Kardec mesmo fala, das 3 coisas que nós precisamos para poder recuperar, vamos dizer assim, as nossas faltas, né? Para poder justificar e reparar as nossas faltas. Que o primeiro é o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Então nós só reparamos o mal com o bem. Mas para isso precisamos primeiro, como a música diz, curarmos de nós mesmos, reconhecermos essa nossa imperfeição, pararmos de responsabilizar o outro para responsabilizar nós mesmos pelas condições que nós estamos. Porque só assim vamos ter aquela chave do processo encarnatório e que precisamos fazer para mudar a situação. Porque enquanto ainda continuamos culpando, julgando o outro, mais preocupado com a vida do outro, o que o outro faz, do que com a nossa vida, porque não podemos mudar o outro. O único que podemos mudar somos nós mesmos. E através do nosso bom exemplo, aí sim a gente pode inspirar outras pessoas, como o Mestre Jesus e os bons espíritos nos fizeram da vida deles um grande exemplo para seguir fazendo a vontade do Pai. Por isso que Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve, porque o caminho que ele fazia não era o caminho que ele queria, mas o caminho que o Pai tinha trilhado para ele. Por isso que ele sempre diz que fazei a vontade do Pai, não a dele. Então, quando a gente começa a trilhar esse caminho do bem, do Evangelho do Cristo, esse jugo começa a ser suave e o fardo é proporcional aos nossos ombros. Porque muitas vezes nós aumentamos esse fardo desnecessariamente com os nossos ociosidades, com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades. Porque Deus não quer que nós sofremos. O sofrimento é só uma parte do processo da necessidade de aprendizado a seguirmos esse caminho de sermos úteis a Deus, ao próximo, como a si mesmo, como essa trindade, esse tripé que ele nos trouxe e nos ensinou de amar a esses 3, ao próximo, a Deus como a si mesmo. Então, na Gênese, né? Por que a ociosidade é ruim? Né? Por que nós temos que fazer o bem? E aí na Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, né? Kardec e os espíritos nos trazem que pode dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Né? Então preste atenção que, na verdade, não existe o frio, mas sim a ausência momentânea de calor. O frio só foi um nome que a gente colocou para falar
que há falta de calor. Da mesma forma que o mal, momentaneamente, é a ausência desse bem. Por isso que nós falamos que não fazer o bem, porque já é o mal. Porque há preciso, necessariamente, fazermos esse dimmerzinho, né, que vai regulando, e ele precisa ter esse calor e chegar a esse bem. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Né? Então ele traz justamente aquela questão da chave das nossas encarnações, que é nossa. O nosso livre-arbítrio, os exemplos e as leis divinas, o evangelho que o Cristo nos trouxe, está aí para ser seguido. Mas é preciso que nos esforçamos para andar e chegar a esse trabalho do bem. Na questão 132 e 573 do Livro dos Espíritos, fala justamente, eu não vou ler aí para não ficar cansativo, fala justamente do objetivo e da nossa missão aqui como encarnados. E se a gente for perceber em duas coisas, exatamente no objetivo, ele diz que nosso objetivo aqui é chegarmos à perfeição, sofrendo as vicissitudes da vida corpórea, mas também outra questão, de pôr o espírito na condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Né? Olha como Deus é perfeito nisso que ele faz. Ele diz assim, meu filho, você ainda vai lá, vai aprender. Né? Mas você não vai aprender no seu egoísmo só para você, não. Você vai aprender e se desenvolver aproveitando e fazendo o bem, ajudando o outro e complementando a minha obra para ser completa. Ele precisa de todos os nós, nas condições que nós estamos, para completar essa grande obra do amor, de bem. E para aprendermos, precisamos estar dentro deles, exercitando. Então, não há como aprendermos sem fazer. E já que vamos fazer, que façamos completando essa obra. Eu sempre digo, eu trabalho na construção civil, né? Eu sou engenheiro civil. E se juntaram vários engenheiros na obra, a obra não sai do lugar. É necessário o servente, o pedreiro, o eletricista, o carpinteiro, o encanador. Cada um na sua função para que aquela obra da edificação se construa. Então Deus também precisa de todos nós nas condições que nós temos para também fazer essa grande obra da criação do Pai. E aí na questão da missão dos espíritos, ele justamente diz que cada um tem a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então todos nós temos uma missão dentro dessa grande obra do Pai. Ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo, exercitando e construindo. Só que podem, porque nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos estacionar ou ficar na ociosidade do nosso orgulho, da nossa vaidade, teimando ainda e não fazer o que viemos aqui para fazer, que é amar, que é trabalhar em prol do bem, do amor do outro. O Cristo nos traz em Lucas, né? Também não vou ler, mas só para a gente ver, aquela parábola da figueira estéril. Justamente ele traz, né, resumidamente, a necessidade de sermos úteis, porque aquela figueira que, né, não achava fruto, ela só sugava do solo os nutrientes sem dar nada em troca ao outro.
até que o pessoal vá e corte essa figueira estéril que não produz e não dá nada de retorno, só sugando dos nutrientes. É quando, claro, na misericórdia divina, alguém chega sempre e diz, não, me dá um tempo que eu vou adubá-la, me dá um tempo para educá-la, me dá um tempo para ela aprender um pouco mais. Aí sim, se ela não crescer, aprender e dar frutos, aí você pode cortar, né? Então, a misericórdia divina está o tempo todo nos orientando, nos adubando com o Evangelho do Cristo, com todo o conhecimento da espiritualidade que nos traz, como estamos, né, estudando através de Emmanuel, através da mediunidade de Chico, para que a gente se eduque, se adube, para sermos cada vez menos ociosos e temos mais esforço nesse trabalho do bem, porque o mestre diz que veio não para os sãos, mas para os doentes. Então, temos que entender a necessidade de tomar essas pílulas, as pílulas diárias do Evangelho do Cristo, para que a gente se liberte dessas nossas patologias feitas pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade que nos teima ainda na ociosidade de querermos trabalhar cada vez mais no trabalho do amor. Então, o próprio Emmanuel nos traz em outro livro do Consolador, na questão 273, se as virtudes é uma concessão por Deus, ou seja, é dada por Deus ou uma aquisição do Espírito. E os Espíritos nos trazem, né? Emmanuel nos traz que a virtude é sempre sublime e morredura aquisição do Espírito nas estradas da vida, nas vicissitudes da vida corpórea que nós vamos passando, incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho no esforço próprio. Então precisamos nos desvestir dessa ociosidade que nos impede desse esforço do trabalho de conquistar essas virtudes através do hábito, dos bons hábitos de sermos um homem de bem, de desenvolvermos esse trabalho de amor, porque na questão 909 na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, poderia o homem, pelos seus só esforços, né, vencer essas más inclinações? E os Espíritos dizem que sim, e fazendo às vezes esforços pequenos. O que nos falta sempre é o que? Vontade. Quão entre nós fazemos esforços para conquistarmos, termos vontade, desejo realmente de fazer esse bem, que não é fácil. É a grande diferença entre a gente ter ciência de algo e ter a consciência, né? Ter ciência é só usar o intelecto. Eu posso ter a ciência de que ingerir muito açúcar é ruim para mim. Eu digo aí, eu que esse vício que eu preciso melhorar do açúcar, né? Eu já falei aqui e sempre falo. Eu tenho essa ciência, mas ainda não adquiri uma consciência plena da necessidade de cortar isso da minha vida. E muitas vezes a gente precisa acontecer algo mais trágico para que essa consciência realmente faça nos movermos e termos esforços para combater. Por isso que chegam muitas vezes as dores, por isso que chegam muitas vezes o sofrimento, a dor, né? Como diz alguns autores, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. E eu estava meditando sobre isso, porque muitas vezes
nossas dores são muito pequenas, mas nós aumentamos a dor do sofrimento. Falando de mim mesmo, eu sofro com injeção, vamos dizer, né? Tenho um processo, né? Que eu tomo a injeção, mas eu sofro. Então, quando eu saio de casa para tomar uma vacina, eu já saio de casa sofrendo. Eu nem senti a dor ainda, mas já estou sofrendo aquela dor que ainda eu vou sentir lá na frente e que às vezes é tão pequena. É um picadinho, uma dorzinha de uma picadinha, né? E imagine o sofrimento que eu gero. Muitas vezes eu chego lá, a vacina acabou e eu volto. Então imagine quanto eu sofri por uma dor que nem aconteceu. Muitas vezes em nossas vidas nós sofremos demasiadamente por dores que vêm por uma causa de aprendizado, mas que nós aumentamos essa carga desnecessariamente, né? Então é preciso que a gente se esforce nesses arestamentos e nos esforce para fazermos o que precisa ser feito pela vontade do Pai. E aí, na questão 919, justamente a gente traz aquela necessidade, né, de conhecimento de nós mesmos. Quando Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de resistir a essa atração do mal, a essa nossa imperfeição, a esses nossos orgulhos e vaidades. E ele disse justamente, né, conhece-te a ti mesmo. E aí vem depois aquela questão de Santo Agostinho, né, falando sobre a interrogação das nossas consciências, do que ele fazia todos os dias, sabendo o que ele fez de mal, o que ele deixou de fazer de bem, para que através disso, no outro dia, ele possa agalgar novos degraus no processo evolutivo. Eu sempre digo que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Eu não posso melhorar minha vaidade, melhorar o meu orgulho no sentido de evitar, né? Eu digo melhorar para evitar esse vício, se eu não reconheço isso em mim. Se eu não reconheço, eu não me arrependo daquilo, eu estou muito mais longe dessa mudança. Então, o arrependimento é o primeiro processo da necessidade dessa mudança. Depois do arrependimento, aí sim, nós conseguimos, interrogando as nossas consciências, procurar saber o que é que precisamos fazer. Então, quantos de nós no processo encarnatório nos assumimos responsabilidades, missões, de trabalhar, de fazer o bem, de fazer projetos, e fracassamos por preguiça, por ociosidade, por falta de esforço, e fracassamos, e chegamos do outro lado do processo encarnatório, né, arrependidos por tudo aquilo que deixamos de bem de fazer. Então há essa necessidade. E o que o Pai quer de mim? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha missão dentro dessa grande obra da criação? Aí cada um tem que perguntar a Deus, aos bons espíritos, ao seu protetor, ao seu anjo guardião, aquele que está o tempo todo nos influenciando no caminho do bem, no caminho das nossas boas ações. Então é necessário, meus irmãos, né, a gente arregaçar, né, as mangas dessa camisa que ainda vestimos de imperfeição, da nossa imperfeição momentânea, todos nós. O reconhecimento disso é o primeiro passo
eu sou, como diz aquela música, eu sou tudo aquilo, um pouco de tudo aquilo, porque ainda estou imperfeito, né? Buscando essa perfeição, mas eu só vou conseguir conquistar essa perfeição me esforçando, trabalhando no bem. Então, que a gente possa questionar todos os dias as nossas consciências, daquilo que deixamos de fazer em casa, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, aquilo que a preguiça nos deixou de perdoar aquele que deveria ser perdoado, a preguiça nos deixou de fazer aquilo que deveríamos ser feito, que a preguiça deixou de dizermos uma palavra amiga àquele que precisava naquele momento. Tanto a ser feito, tanto ainda a ser trabalhado. E muitas vezes estamos aguardando, ociosos, no nosso cantinho, de um conforto, de egoísmo. Porque há tanto a ser feito nessa obra da criação, o Pai depende de nós e ainda estamos tateando numa nuvem ainda dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Então que a gente possa, como o Pai, né, sempre nos orienta, e o próprio Cristo, o tempo todo, ia ao monte para pedir orientação ao Pai do que ele deveria fazer. Se o próprio Cristo, na sua perfeição, estava em tão contato com Deus que ele chegava a dizer que o que ele falava e o que ele fazia era do próprio Deus, porque era a vontade dele, imagine nós na nossa ainda imperfeição, quanto temos que subir aos montes, oliveiras das nossas consciências para pedir orientação ao Pai, para que oriente as nossas ações, os nossos pensamentos, para que possamos trabalhar no bem, no amor. Então, meus irmãos, é essa a mensagem. Emmanuel nos traz essa questão dessa ociosidade, dessa perdoe, esqueci a palavra, preguiça, né? Me deu preguiça de lembrar da palavra. Então, da preguiça que nós temos, né? De fazer o que precisa ser feito muitas vezes. Então, que a gente encontre no Evangelho do Cristo essa vontade, esse esforço de cada vez mais vencermos essas nossas más inclinações, e quanto mais, né, nos esforçamos, mais fácil a gente vence essa preguiça e mais fácil fica nós chegarmos perto das nossas missões, dos nossos objetivos de trabalhar no bem, no amor, na fraternidade, porque o trabalho do bem realmente requer esforços para vencermos as nossas más inclinações, e o Cristo, os bons espíritos, a doutrina espírita está aí, né, de braços abertos para nos instigar, nos alimentar ao trabalho, ao amor, porque isso volta para nós e não há alegria maior do que o trabalho no bem e ver o quanto que nós podemos ajudar o outro, crescer e agalgar nos nossos processos evolutivos, olhar para trás e ver o quanto nós podemos ajudar e ter sido úteis a alguém, à nossa família, aos nossos amigos e àqueles também que muitas vezes nem conhecemos, não tem nada para nos dar em troca, mas a gente
consegue fraternalmente ajudar, e essa é a verdadeira caridade, aquela que a outra pessoa não tem como retribuir e não tem como nos devolver o bem que nós fizemos, né? Que é muito fácil a gente amar e fazer algo de bom para aqueles que muitas vezes a gente aguarda e espera algo em troca. Mas fazer algo por aquele que nada pode nos fornecer, nada pode nos dar, aí esse sim é uma verdadeira caridade. Então, senhor Adalberto, vou dar a palavra aí, quem quiser acrescentar, né, para a gente refletir e acrescentar nas nossas reflexões, mais uma vez agradecendo, né, a paciência, a minha imperfeição em estar ouvindo, para que a gente esteja, né, nos livrando um pouquinho mais dessas nossas preguiças e sejamos, né, trabalhadores mais assíduos do trabalho do bem que o Cristo nos espera. Muito obrigado, senhor Adalberto, a palavra é sua. Nós que agradecemos, porque sempre estamos aprendendo no dia a dia. E o próprio Cristo nos chama a atenção que precisamos conhecer a verdade para nos libertarmos de todas essas pequenez que ainda trazemos. Mas, ainda vivendo nesse mundo de provas e expiações, a gente sempre diz, amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. A oportunidade chega hoje e diz amanhã. E termina a gente vivendo exatamente nessa ociosidade, por culpa nossa. E muitas das vezes a gente diz que a gente está vivendo assim porque o outro tem inveja da gente, o outro quer isso, o outro não deixa a gente crescer. E, na verdade, cada um constrói o seu edifício. Cada um faz ao seu jeito. Então, aí é que está o problema. Mas, muito obrigado. E tem mais pessoas aí para também fazer seus comentários. Estejam à vontade aí. Tem mais alguns minutos. Oi, César. Tudo bem? Foi muito bom a sua explanação. Tudo em paz, né? Muito bom a sua explanação. A gente está sempre protelando, né? O momento de agir, o momento de fazer. A gente, amanhã, depois de amanhã, está protelando aqui e ali. Mas, na verdade, essa ociosidade é que nos torna pessoas inferiores. O dia que a gente dizer, não, é hoje, vou arregaçar as mangas, vai ser hoje, a decisão é agora, então a gente vai ter mais coragem, a gente vai ter mais confiança no Pai e saber que a gente não está só. Aquele que quer me seguir, pegue sua cruz e venha. Jesus nos deixa bem à vontade, e nos diz que não tem nada de ruim nisso aí, que nos pede coragem, discernimento para poder segui-lo. E se a gente for pensar nos obstáculos que existem na nossa caminhada, rumo ao caminho do Cristo, que ele deixou as suas pegadas aí para quem quisesse segui-lo. E a gente, às vezes, fica dizendo, não, que eu não posso perseguir, que Cristo é o Cristo. Não, mas ele disse, não, vem, o meu fardo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, vem que não tem perigo. E a gente fica se acovardando, não vou, e aí fica deixando para a velhice, e aí tem essa velhice tumultuada, essa velhice aí cheia de obstáculos, cheia de doenças físicas e doenças morais, que a gente fica penalizado quando vê uma pessoa que trabalhou uma vida toda, a gente vê só o resumo, trabalhou uma vida toda, chegou na velhice, ele está descansando, não, está sofrendo. Mas ele teve a oportunidade de dizer não ao sofrimento, ele teve a oportunidade de seguir
por Cristo, sem precisar esse sofrimento todo. Então, o que nos faz sofrer é a nossa falta de conhecimento, é a nossa falta de confiança no Pai. É muito bom a sua mensagem. Eu vi no Zap, eu digo, é César Lírio que está hoje aí, eu nunca mais tinha te visto falar. Aí eu digo, vou acompanhar Adalberto, porque nossa reunião de estudo terminou às 8 horas. Eu digo, vou acompanhar Adalberto hoje. Muito bom estar com você aí. É sempre sua palestra, sua dissertação, é sempre motivo de reflexão, é sempre motivo de aprendizado. Parabéns. Ô, seu João, muito obrigado sempre. Obrigado sempre pelas suas palavras, obrigado pela ser tão sábio assim, e a gente aprende toda vez muito com você, com o seu Adalberto, né? Então, estamos todos nessa jornada aí, e aí aprendendo um pouquinho mais, e quanto mais a gente estuda, né, mais a gente percebe que não sabe nada. Então, é essa jornada, somos todos aprendizes nessa grande jornada da vida, né? Mas juntos somos mais fortes e aprendemos mais com o entendimento de um e de outro. Então, muito obrigado. Parabéns, César. Reflexões maravilhosas. Muito boa mesmo. Só depende da gente. O nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Então, Deus que te abençoa, te protege. Muito boa mesmo as reflexões. Gratidão, Daci. Muito obrigado. Hein? Boa noite, gente. Então, César, você falou assim, quanto mais a gente lê, a gente aí que a gente sabe que não sabe nada, né? É verdade. Eu me achava, assim, antes da doutrina, eu me achava tão sabida, tão inteligente. E hoje eu vejo que realmente eu praticamente não sei nada ainda, né? Então, essa foi muito, assim, bem verdadeira essas palavras, né? A gente lê, a gente vê sempre palestra, e a gente, aí chega uma hora que a gente fala, poxa, isso é tão coisa, e eu não sabia. Mas de tudo, assim, César, de tudo que você falou, eu me lembrei, outro dia, eu estava tomando aquele solzinho que a gente tem que tomar, né? Aí estava sentada assim, até no quintal, no banco, né? Aí eu vi uma formiguinha, tadinha. Ela era tão pequenininha e ela estava carregando uma folha, acho que umas 10 vezes maior do que ela. Aí e a folha caía, ela ia lá e pegava a folha, ela ia lá e pegava a folha, né? Aí daqui a pouco eu vi assim um monte de formiguinha, todos carregando a mesma folha. Aí eu falei, assim, porque assim, as dificuldades que a gente passa, a gente vai derrubando a nossa folha também, né? Mas se tem uma pessoa ali do nosso lado ajudando, fica mais leve, né? A nossa jornada. E eu achei bem interessante aquela formiguinha levar ela assim para o dia a dia, né? Na vida. Porque a gente sabe que assim, as dificuldades existem, né? Mas assim, quando a gente tem pessoas do lado da gente, eu acho que fica assim, mais, assim, o peso acho que fica um pouquinho menor. Mas sobre a preguiça que nós temos, sim, eu sabe, senti na pele que a gente tem mesmo, a gente fala, não, amanhã eu faço, depois eu vou, depois eu assisto aquela palestra lá que me mandaram, hoje eu não vou no centro, não. Hoje eu não vou, não, tá chovendo, tá frio. E assim a gente vai empurrando com a barriga, né? Aí chega uma hora que a gente, daí vem assim, numa palestra, a gente vê o quanto que a gente poderia ter melhorado, não pelo outro, pela gente mesmo, né? Que a gente sabe que o plantio a gente pode plantar, né? E a gente sabe que a gente vai colher o que a gente plantou. Então isso é muito interessante a gente lembrar isso no dia a dia. E é isso. Não, que lindo, disse essa questão, como a natureza e Deus é sábio em tudo, e às vezes a gente só observar as pequenas coisas que tem tanto a nos ensinar, né? E você vê que essa pequena
essa pequena formiga, né, houve a primeira para que estimulasse as outras a ajudar. E depois que todos a ajudavam, como ficou leve e mais fácil o trabalho. Só que há a necessidade daquele, né, primeiro, de arregaçar as mangas e começar o trabalho. E por mais que ele ache que era impossível carregar sozinho aquela folha, por mais que ele achasse que a carga seria muito alta, Deus nos desampara. E outros chegam para nos ajudar e tornar essa carga muito mais leve, né? Muito gratidão. Letícia. Boa noite. Estou aqui só ouvindo vocês se colocarem. Como todos já falaram, nós aprendemos muito com os outros, isso aí não há dúvida. Mas, para colocar em prática esse aprendizado, é preciso que tenhamos consciência. Porque quando nós não temos consciência, eu vou te ouvir a vida inteira, como todos já falaram, eu sou fã das tuas palestras, mas ser só fã não vai valer a pena. O próprio Cristo falou que nem só de pão vive o homem. E assim nós temos a necessidade de ter consciência. Né? Como o próprio Cristo diz, que onde é que a consciência, que a nossa consciência, esqueci até agora como é a colocação. A nossa consciência é que está além de todas as coisas, para que nós tenhamos, para que as mudanças venham. Porque se eu não tiver consciência do que você acabou de falar, eu sei que foi tudo maravilhoso. Não só o que você disse, mas eu digo você, porque foi a parte principal da palestra, foi a palestra, aí os outros foram colaborando e tal. Mas aí, se eu não tiver consciência que eu tenho que mudar, que essa preguiça para a mudança vai ter que acabar, eu tenho que ter coragem. Eu não fizer isso, não vai adiantar nada. Nada, 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 nada. E às vezes, César, eu sei que as pessoas podem não concordarem com o que eu vou falar, mas às vezes você muda, quer mudar, mas se você viver ao lado de alguém, você é impedido dessa mudança. Aí diz, não, mas a gente tem que pensar na gente. E como é que a gente pensa na gente, se nós temos que ser solidários ao outro em algumas coisas? Aí, não, eu sei que muitos acontece isso, mas às vezes nós não temos eu não sei, a coragem de dizer. Porque tem decisões que nós queremos tomar, mas que nós sabemos que aqueles que vivem do nosso lado, que nós amamos, vai sofrer as consequências. Você acaba não tomando. Aí, isso é uma colocação minha. Eu ainda vejo desse jeito. Porque não vai adiantar chegar aqui e dizer, mas não dá fazer tudo isso, o outro pode sofrer, passar a consequência que for, não tenho nada com isso, eu estou me melhorando. Eu acho que estou sendo egoísta. Eu vou pensar em mim, mas o outro, tem pessoas que dependem muito de nós. E aí é que está o problema, o X da questão. Mas muitas coisas, eu tenho certeza que nós vamos deixando a preguiça de lado e vamos ouvindo e nos alimentando no banquete que o Pai nos deixou. Isso é fato, né? Obrigado mais uma vez, porque eu faço parte do centro que Adalberto é o presidente, eu posso não entrar em contato com você, mas Adalberto, ele toda vez você está aí para nos auxiliar. Boa noite. Gratidão, Letícia. Sempre aqui que for necessário, seu irmão aqui está disponível e você está certíssima. Não é fácil, não. E a gente, quando a gente diz que a chave está com a gente, nós não somos criaturas simplesmente vivendo num mundo à parte sozinhas, somos criaturas sociais, né? Isso. E nossas decisões, né, mexem com todos à nossa volta. Não é fácil mesmo, não. É um processo em conjunto. Mas a gente precisa realmente, né, se esforçar e buscar esses caminhos, né, que sejam melhor para nós e para todos aqueles que estão também à nossa volta. Quantas vezes nos sacrificamos, muitas vezes, né?
pelo outro, e isso também é caridade, isso faz parte também do processo. Então, como a gente está falando, né, não existe uma regra apenas para um, tudo é um processo e cada um, na sua vivência, vai encontrando esses caminhos, trilhando, né? Mas muito obrigado, Letícia, sempre. Oi, Eliana, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria que você me esclarecesse uma coisa. A preguiça seria uma falta da gente de não ter determinação? Oi, Eliana, boa noite. Boa noite. Sim, sim, Eliana, né? Quando a gente fala em procrastinar, né? Em deixar de fazer as coisas que precisariam ser feitas, né? E aí a gente vai retardando, né? O que a gente poderia fazer hoje para fazer em outro momento, que muitas vezes a gente não sabe nem se vai chegar esse momento, né? Então, essa preguiça, quando Emmanuel nos traz, está realmente nessa nossa imobilidade de realmente nos esforçar para começar a ação, né? Então, Letícia mesmo falou aí muito bem, né? Dessa questão do nosso esforço, porque Letícia está certa. Hoje, eu vou dizer com todo respeito, o que nós temos hoje de informação, não precisávamos mais ler livro nenhum espírita, mais nada. Se a gente fizer 5% do conhecimento que a gente já tem, né, já eram para fazer muita coisa. Então a gente sabe muito e age muito pouco ainda, né? Por quê? Porque justamente ainda não desenvolvemos essa necessidade, né, de nos esforçarmos, de aprendermos a arregaçar as mangas para o trabalho no bem. Então, que a gente estude, que a gente busque, mas não esquecermos da necessidade de agirmos e botarmos a praticar todo esse conhecimento que o Mestre Jesus e a doutrina espírita nos traz, né? Então, a paciência, né, essa questão da gente prorrogar as necessidades que nós precisamos, né, dessa preguiça, dessa ociosidade, né? Hoje, com as redes sociais, imagine quanto tempo nós ficamos num tempo improdutivo, vendo a vida dos outros, né? Mas para quê? O que isso nos acrescenta, né? Então a gente precisa realmente, muitas vezes, parar, porque essa ociosidade vai nos pegando. E às vezes a gente acha que a ociosidade é não estar fazendo nada, né? Não. Muitas vezes a ociosidade moral é não estarmos fazendo nada para essa nossa busca e transformação das nossas consciências, né? Muitas vezes a gente está tão atolado de serviços no dia a dia, no nosso cotidiano, sem tempo para nada, mas temos ociosos no nosso verdadeiro sentido espiritual de ser, né? Então a preguiça espiritual de nos evoluirmos e crescermos, né? Então, mas não é fácil não, minha irmã, né? Eu vou para academia, aqui eu te digo, academia eu tenho que acordar 4h40 da manhã, tem dias que eu não vou, né? E tá tudo bem, que é uma limitação minha, mas eu não posso ficar responsabilizando os outros pelas minhas decisões, né? A partir do momento que eu assumo que eu realmente não fui, mas que amanhã eu vou tentar fazer diferente e vou me esforçar mais ainda para conquistar aquilo. Então eu estou muito mais próximo do que aquele que está o tempo todo se desculpando da sua ociosidade, da sua preguiça, né? Então, não sei, né, se eu respondi onde você queria, né, ir. Não, sim. Mas... É que nem a música falou, né, da Fraira, a gente tem que reconhecer, aceitar as nossas limitações, aceitar que temos um pouco de tudo aquilo que tem na música, que de fato nós temos mesmo, e ir trabalhando uma por uma, né? Uma por uma.
E que nem a Darcy falou, a gente tá para ajudar uns aos outros nos momentos de dificuldade. Geralmente a gente procura um, procura outro. Essa semana procurei a Darcy num momento bem crítico e as palavras dela veio como um bálsamo o meu coração. Então, eu tenho que só agradecer a ela, agradecer aos bons espíritos, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? E aprender sempre, né? Gratidão. Estamos todos no mesmo barco, minha irmã. Caindo, levantando, esforçando de novo todos os dias. É essa jornada mesmo, né? E cada vez que a gente cai, a gente levanta, a gente está mais forte. Lembre sempre que quando a gente aprendeu a andar, nós caímos muitas vezes e nenhum bebê aprende a andar se não cair muitas vezes até fortalecer as musculaturas, né, das pernas. Só que o bebê ele não fica se lamentando, olhando para trás, chorando porque caiu, né? Ele vai ali, cai, levanta de novo e tenta de novo, e tenta de novo, até a hora que nós, né, estamos correndo e não vai demorar, né? Então que o Mestre Jesus e os bons espíritos te abençoe, Aliana, sempre, a todos nós. Gratidão. Eu que agradeço. Então, acho que já estamos no nosso horário. Só do Alberto, eu não sei se acho que caiu aí, né? Senhor Adalberto? Eu acho que ele caiu, não foi? Mas aí vamos encerrar, né, com a oração e agradecer mais uma vez a todos, tá? Pela paciência, pela abrir os seus corações, né, aqui, para a gente falar e aprender um pouco mais. Então, agradecer ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, por mais um dia de aprendizado, mais um dia de levantarmos a nossa cruz, sabermos que esse aprendizado vai nos deixar cada vez mais próximo do Pai. Então, que a gente entenda a alegria de viver o Evangelho do Cristo, que não é fácil nos abrirmos mão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, porque dói nos reconhecermos imperfeitos, reconhecermos o quanto ainda temos que andar. Mas é assim que se anda para frente, olhando para trás e vemos o quanto também já evoluímos e já crescemos na nossa estrada evolutiva, o quanto já passamos. Então, Pai, agradecer por mais um dia que você deu no nosso processo encarnatório, mais um dia de abrir os olhos e tentar fazer a tua vontade, Senhor. Mesmo quando erramos, mesmo quando ainda a nossa preguiça, as nossas vaidades nos ancoram na lama da ignorância, mas você está o tempo todo nos alimentando e direcionando a luz do amor, do Evangelho, dos bons espíritos, da doutrina espírita, iluminando ao nosso redor para que a gente possa reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer ainda o que precisamos mudar e melhorar, e pouco a pouco vamos tateando esse grande trabalho da obra do bem, trabalharmos na obra da criação do Pai, onde Ele necessita da ajuda de todos nós, na condição que nós estamos hoje. Tantos de nós, amigos, precisam de uma mão amiga que nós podemos ajudar. Então, Senhor, não nos abandona.
Continua nos fortalecendo a nossa fé e as nossas consciências através do estudo, através do trabalho no bem, através do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia. Que os bons espíritos iluminem os nossos caminhos, hoje, durante toda a semana, todos aqueles que aqui hoje não puderam estar presentes, todas as nossas famílias, porque através das oportunidades, através das dores, é que nós chegaremos lá. Então, que nós entendemos a bênção da missão, a bênção do exercício, do esforço para conquistar esses passos largos no nosso processo evolutivo. Mais uma vez, gratidão por tudo aquilo que nós temos, Senhor, por tudo aquilo que você nos dá e não nos deixa faltar. Ilumina as nossas consciências, que assim seja. Obrigado a todos